que boa, pensa boa vai na poste. Minha vídeo tem a ver com a questão de que é que não tem estado para saber não denúncia, porque não tem uma gente desatenção de uma coisa. Nós já familiares está preocupado, ora que Gervásio Silva Lopes disse qualquer tema, não entender tudo e antes está fica preocupado com o seu familiar. Mas explica a voz como Gervásio Silva Lopes está disse que é verdade. Quem que se vê como e se sentir magoado, que Gervásio Silva Lopes está disse, é fácil, como fala a voz como a mim, suscetível de receber processo, qualquer que processo sobre acusação ou falsa testemunho que levanta contra alguém. Bom, enquanto que ele é caseiro, a nós não vai para continuar a prosseguir que não forma que nós não colhe de tentar levar a verdade para o povo de Guiné-Bissau civil. Não explicava a voz na Guiné-Bissau, não volto a explicar. Todo a gente que está participando da comissão de crime, eles nem são de que é criminoso. O único criminoso que Guiné-Bissau tem, né? E que é só uma única pessoa, Domingos Simões Pereira. Que ele é o único alguém que lei de Guiné-Bissau fala como se a ação está criminalizada. Tudo, gente que estava de ladrões, aqueles de delitos econômicos, aqueles que matadores, não sei o quê, aqueles tudo, boa noite. Aqueles tudo que é criminoso. O único criminoso que Guiné-Bissau tem, né? E chama só Domingos Simões Pereira. Muito bem. Mas está ficando outra hora, está tratando ato como sendo nojento. Está tratando atos como sendo nojento naquele tipo de aspecto. Guiné-Bissau tem uma coisa que tão pertinente, que a gente passou durante quase 14 anos, em vez de concentrar na leva o país para desenvolvimento, eles preferem concentrar para convencer o mundo como não derrotar um único homem. Não tem que mostrar gente como derrota no desenvolvimento e fala Domingos, cana, vai. Ainda para já, dito e feito, nós está perante a inteligência artificial, que não está conseguindo a gente estudo para botar fazer setup, por exemplo, para apoio como tenta formatar o Facebook, que ferramenta que está falando aqui, a inteligência artificial. Tudo que vai para a papia, ou quando discutir mesmo falando, Facebook está conseguindo que tema que passa para discutir, Facebook está tecendo, ou que o Facebook está conectado com a inteligência artificial. Ontem ainda que discutir com alguém, que não falar gente na Guiné, se o ponto eles, durante esse período de governação, que é fácil, eles tudo governante, o único que está falando e Domingos Cana manda, Domingos Cana faz que, agora cansa que Domingos, quer dizer, eles para eles, a situação de Domingos é mais importante. Dito e feito, solmansi, inteligência artificial, dizem logo um som, por desculpa, vai para a memória uma já gosta. Muito bem, só na papel esse caso, não acaba de lembrar, ou desculpa só. Hoje, as que proezas de políticos na Guiné. E eles próprios que se apoiantes estão sentindo como aquilo aqui, a única proeza que está falando. Entranha, tema. Desculpa. Vou prestar atenção. Chamava terra, o que te chamava? Vamos falar, gosta de mim para mostrar uma obra de chamar. Se alguém, se me vai embora aqui para mostrar uma obra de José Mário Vaz, e não falei, e bater governo do Domingos Monteiro. E tu, ele manda dois dias. Isso que aquilo que não me esquece. Chamava segundo mandato, não era palhaços, burros, chamava Canadá o segundo mandato da merda dia. Segundo mandato do caralho, chamava Canadá, velho. Bom, que aqui interessante, e uma coisa que invoca, aquela que está sendo proezas de políticos na Guiné. Se o ponto deles, por exemplo, que não falou hospital, que não falou nada, uno que está falando como Domingos Cana manda. E ele próprio, um dos apoiantes próprio, rapazinho lá, aquele, acabaram de se ver como aquele é o único que os governantes estão oferecendo. Chamava terra, o que chamava? Vamos falar, gosta de mim para mostrar uma obra de chamar. Se alguém, se me vai embora aqui para mostrar uma obra de José Mário Vaz, e não falei, e bater governo do Domingos Monteiro. E tu, ele manda dois dias. Isso que aquilo que não me esquece. Mas, infelizmente, aquilo que está sendo, aquilo que projeto de não governantes, aquilo que projeto. O único que é projeto, por exemplo, Guiné-Bissau por degrada até o fim.
Eles únicos seu projeto e preocupação, domingos que mandar, vou falar como se socou, falava vos como vou falar domingos que está fazendo, ali se socou prender, vou falar domingo que está fazendo ali, estou fazendo, vou falar domingo assim, só que o único projeto que é país tem, né? Portanto, que triste. Muito bem. O que é que manda antes vocês? Não passa tempo, não explica gente o que é que tem estado na passa na Guiné-Bissau. O que é que tem estado na passa na Guiné-Bissau é o seguinte, ele como é misto forçosamente, mas qual gente que misto forçosamente? E próprio gente que dá golpe de Estado, que fala como é da golpe, ou seja, gente que consuma crime, falou como é misto prende gente que entende como que elas não preparam para cometer crime, que é segundo o que eles é falando. Não caso não entende. Ou seja, aqueles que cometem crime na sua totalidade, aquelas que inocentes, aqueles que chegaram a cometer crime, que é falar como aquelas não preparam, aquelas que criminoso ao um dia. Mas tudo tem só um único objetivo, maneira de chegar domingos. Muito bem. Não conta você como é para buscar juiz. É para ter juízes de tribunal regional importados. Não está falando de juízes importados. E violações de todos os princípios na direito. Não explicava a você que princípio de juiz natural. É que consegue explicar que juízes vêm para vir julgar que é. Eles já conseguiram perceber no Código Militar que é que está a falar o crime essencialmente militar. Está definido no Código. Eles já conseguiram explicar que é gente que vai recrutar e para vir julgar que é. E é gente que está na prisão, qualquer natureza de crime. É que conseguir mostrar questão de admissibilidade de atos. Será que tribunal, por razão de competência da matéria, e tem competência para receber que tipos de crime que falaram como golpe de Estado, que subversão da ordem constitucional? Será que o golpe de Estado é crime militar, essencialmente militar? Não! Golpe de Estado é crime essencialmente militar. Não está perante nenhum golpe de Estado, não está perante nada. Então, é vira bate esses juízes, que aqui mais interessante nesse, não vem conta voz. A mim conta voz como a mim que obrigado por quem ter um documento para papel familiares vinha pressionar, me que obrigado para matar exibir nada. Não está fazendo na hora que é apropriado. Canta bem. Não é manga de gente me perguntando, não, falando tal que vão falar, e juiz assim, cana faz isto, falando tal que vão falar, é juiz agora um conselho. Gervásio Silva Lopes, e que Gervásio que chama nome nenhum juiz. Cara, quem que papia, nunca vai mandar para as famílias de cara, quem que na fala, não, vou chamar agora nome de minha primo, é que ele é inocente, não sei o que. Juízes tiraram do Tribunal Regional de Bissau e que tira, manda cada membro de família que já tem cara, quem se entende cala a boca até aos. Ponto ele, se Gervásio que escreveu lá, Gervásio que vai ser nomeação, cara, quem se entende cala. Não chama gente atenção. Não fala voz como na reunião que eu faço, que o próprio procurador decidiu pedir 130 milhões. Vou observar se valor bebê bem papel que você. Qualquer intuito, qualquer intenção de que pedido. Que dinheiro é muito teu para investigação. Então, aquele dinheiro para provar corromper funcionários da secretaria, gente que está no processo. Procuradores, juízes, que caminho que anda nele a todo custo para poder falar de como que gentes simplesmente ora que não põe mais que ninguém. Que vinguer ora que não pôr que vinguer que na pôr depois. Então, simplesmente e gentes tudo que eles encontram a movimentação de juízes, cara, quem está falando assim, não, é juiz agora fazido, esse santo, se Maomé vai à igreja de noite, é outro padre, esse papo foi padre naquela. Não fala voz que lá me saber que lá, mas só que saber nomes de que gentes que mandaram lá e que juízes que chamaram. É dias nós está perante juiz de instrução criminal, nós está perante mangas e tipos de coisas que olhado. Não vai para a cunça, para a deficiência que tem no sector de justiça e própria corrupção que tem no sector de justiça e vergonhoso. Desde escrever mal, formas de interrogatório, profissionalismo, tudo e zero. E triste. Só não vai para explicar a gente, você está pensando como é brincadeira. Como é que é possível? Como é que é possível? Tudo gente essa que é preciso, quer dizer, esse não é próprio, só gente de OPSS, não fala, esse não está falando órgãos de polícias criminais. Aqueles que têm nem direito a nada, têm noção básica de como direito criminal está com inquérito. Tem que constar inquérito, lá que tem que constar, né? Como é que é possível
Busca saber como é que está fazendo constituição de suspeito. Como é que é possível a aplicação de medida de prisão preventiva se a bobo tem próprio Código do Processo Penal guineense. Está explícito na artigo 161, 160 e 161. Como é que é possível para juízes, que próprio procuradores, gente que falaram como é obedece a consciência, que a própria lei, por isso é até capaz de dar 130 milhões quer dizer, o que entender esse tipo, porque nenhuma parte do mundo é que chega a existir. Nunca não há carroça por diante do burro. Burro sempre fica à frente, carroça fica atrás. Como é que é possível para ficar gente desde outubro, 48 horas passa de detenção? Buscar apresentar perante nenhum tipo de juiz. Como é que é possível, passando quase 6 meses e tal, para que juízes ou juiz de instrução criminal para falar como vai buscar argumentos que importaram, para vir falando como ia aplicar direito, para começar a partir da OS, para aplicar aqui gente que sequestrado, prisão preventiva, só para por isso satisfazer se isso com embalo. Não vai fazer. Que me quer papião coisa, que me quer? Não, bem. Com eles mal, estou com o coração frio comigo. Tudo esses que vão assim, que estudam assim, nenhum se socou, que chegar assim, nenhum balanta mal, sem aval de balantas. Tudo balantas que vão na sofrer na mão de si socou, tudo balantas que está passa, ou se socou que está lá, baorta que está lá, enquanto você uma equipe porcaria de comando militar, está lá, na gente que tu de dias poder, na 10 gente que toma decisão, 8 deles e balanta, só 2 que balanta puro, é que ele já assim, vai tomar jace. 8 deles e balanta. Ou seja, tudo 10 e balanta. Comando militar, eles balantas que estavam se balantas mal. Eles que se socorrem assim, normal. Assim, eles que se socorrem, porque se socorrem, aos um dia não por isso vai ter culpa. Se socorrem que está na Guiné. E na própria, na questão de lei, se socorrem por ter toda a razão de bater falar como é que é. Porque existe gente que toma poder. E acaba de se falando como, por muito que nós não sabemos, ou que tem nenhuma base legal para sustentar como, e se socorrem uma vez que crime intransmissível. Aqueles que assumem a autoria de poder, eles que usam, e gente que está lá, se socorrem simplesmente usar marionetas, eu falei eles como, porque surge o próprio poder real, que é também se pode papiar, poder real de Guiné, está na mão de John que ele usa, para ver que eles é de respeito, se pode ouvir na guerra, luta, libertação nacional, como é que Cabral congrega gente, e leva aqueles que têm puro só para outra fugia, e leva aqueles que comandante, e que leva aqueles comandantes, e houve constante organização de cada etnia, assim que leva, e cuide alguns etnias que eles só que nasceram comandante, porque tomam na biombo, a boi comandante de Bissau, comandantes assim. Porque vai de você tomar nas zonas desorganizadas, a você tem só refúgio ou carga. Então, portanto, próprio que a organização conta. E que a organização também, assim que deixar, o que é que se só faz? Aproveitar que tipo de coisa. Se só saber como ele é fácil, para comprar aqui gente, para fazer ser parentes mal. O que é que faz? E toma horta, e toma tomate assim, e toma, vai coisa lá de, como a chefe de coisa, engana eles tudo. E assim, tudo. Pognas, baqueces, engana eles em tudo. Tomam eles como comando militar. E depois eles lá, que eles ganham poder de dias, é tudo de dias poder, eles balançam que firmas, é tudo de dias poder, e acaba agora, depois eles como guarda. Fala de horta, tem gigante, que ela acaba por bater, entra dentro, coisa, nega. Mandar para todo mundo lá na coisa. Torna ele como guarda, e fala isso para guardar poder. Para tomar aqui assim, para acompanhar, manda eles para mudar tudo lei, para tudo de dias poder. Simplesmente tipo eles como guardião. Só que a China Bay, se só que foi muito inteligente, e fala a comunidade internacional assim como, nessa página, grupo de oficiais balanta da golpe. Logo comprometi, ele tinha balanta. Mas que comprometer. E o que está falando desde Guiné como, eles que dão nadadores. Que eu mando a gente na bola, eles blast, eles blast, quer dizer, danadores. Ou que sinta ou na lamboca que carregou. Então, portanto, que ela está dando morança. Portanto, se só conseguir aquilo tudo, é como se só põe eles. Assim, nós para ser parente. Pô, punta, que é que dá para fazer mal? Que é que Mário faz? Que é que vai domingo não quer fazer? Que vai arriba, vai quer ser assim, tudo que diz andar, assim, tudo. Que é que manda tem que manda balanta que por para, falar que é que manda só nós que tem que tomar, não tem assim, que é que manda não quando tem respeito, não pega na cabeça. Não está tomando poder, não está exercer poder, não está tomando não entrega.
12 de 12 de abril. Antônio Njai de golpe, passando 15 dias, enjarga na Amura. Fica na segundo, coça assumir golpe, coça assumir golpe, coça assumir golpe, coça assumir golpe. É base ele sanções em tudo, e acaba de tomar poder. Quem quer dar poder? É tomar poder, entrega Sirifo Nhamajo. É dana só nome, mas toma sanções, sim. Antônio Njai lá se ponta, né, que cola de tal doente, e que por cura. Não sai mais aquilo assim, gente discute em tudo, E falar de contencioso eleitoral, quem que parece mais? Grupo mais oficiais. Antônio Njai mais, que tinha mais, toma Sissoko e parece grupos de gente. É por contra tudo e todos. Sissoko não destrui forças armadas de Guiné. Eles confirmam assim tudo ajudar a viajar em tanto. Sissoko destrui tudo forças armadas de Guiné e coloca de ser times de milícias que a um dia mais tem força de que Estado de Guiné-Bissau. Mas quem que ajudar? Vai viajar em tanto e que gente surge grupos oficiais. Elas que ajudar. Mas quem que ajudar para ditando acompanhar conjuntos de operacionais balanças para ficar na 4 anos para burro na chuta. De próprios balanças. Que leva, que elas que ajudam mais. Vai vai ditando aquelas. Se você para lá, não é que para. E chega o resultado do Fernando Dias. Facilo. Mas quem que busca? Grupos oficiais balanças. Para matar vicários. Que vicário balança. Quem que faz? E nota como um balança mais intelectual que não vem. E matar de uma forma horrível. Quem que faz coberturas? E oficiais balança. Bora tentar. Eles que fazem cobertura, se só como matar mais. E chega uma maneira de tomar poder dias. Que aqui faz quer? E dá balança não. E toma morta. E põe lá uma coisa. E toma tomar já assim. Põe eles que eles ficam assim, uma duas palhaços. E toma poder entrega papel porque que eles seta a cabeça. Entrega de John com Ilídio. Só John que Ilídio com por viagem. Que eles que têm direito de lugar avião porque papel. Que eles papel seta a cabeça. Que seta a cabeça? Consoante o seta a cabeça. Assim que está tratado. Essa espalha, borta que bacusa, que elas por como figurinos, que elas estão por sair de Guiné, que elas estão por viajar, que elas estão por inaugurar nada. E eles é civil como é que tem poder. Quem tem poder verdadeiro na Guiné, Lírio Gujon. É que manda, na inauguração que dia, na Porto. E teve enaltecendo o nome de Sissoko. Só depois de enaltecer Sissoko, que é como se chama agora, guarda, não está. Horta agora como se tomado. Para ver que? Porque assim, consoante você atacou a cabeça. Assim que está tratado. Então, um dia mais, depois não acaba aquele remessa de babugo, ficharam só uma chiqueira na porco, para fenhar morrer, e se só o papel aqui que me está interessado, se vai para a glória, vai se merecer, que esse problema, quando é que matar o que é, morre, que é esse problema de papa. Depois que ele truque o babugo dita, então é conseguir sair. E tem mais outro rampança mais balanta que tem que acabar. Primeiro, quando sabe aqui outro viaga que dura matar eles tudo ba chongo, Salvador tudo coisa como ba bion chongo que companhias grupos seguintes que mata logo na Covid. 90 ever sai na para tocar lá, tava falando bem, então Covid tem que com outro raça, só oficial balanta aqui tá mata. E que existe outro raça também que sabe carne também, outra etnia, e que tem outra raça que Covid gosta só de carne de oficial balanta. Gente bem sai na fala e se joga beranda mão. Mas quem como cobrir ele e viaga não Biagen então. Valanta mais que jura para matar. Que é que dava na walna? Fácil. Nada. É grupo sim tudo. Ba Mario. Ba coisa. Grupo sim que toma assim. Ba Alqueia. Que é que Alqueia fácil? Nada. Alqueia, comandante de sul, de coisa leste. De região leste. Que é que tem? Campanha eleitoral. Tudo candidato tem que tratar com igualdade. Força de segurança pública tem que tratar tudo gente com igualdade. Se só caminho para que ele entra, para dias que domingos entra Gabo, porque Gabo é propriedade de Sissoko. Então o que é que faz? Ele manter ordem para tudo gente fazer campanha normal e botar na prisão te gosta. Mas que botar na prisão para ver que ele botar para ver balanta. Aquilo que a gente tem que entender. Essa gente está entendendo, não continua entendendo, a gente está dia de juiz final. Isso lá. Portanto, a gente ficaram 6 meses para dar na wana, dava doente, um general, acaba sendo um tipo de crime. O cara, o aprendi domingos, que o comandante de quartel de Cumere. Uma pergunta questão, como é que é possível? E não é de golpe, o comandante de um quartel não é de golpe, o cara mobiliza ninguém de corporação. O cara mobiliza ninguém de corporação, mas vai mobilizar gente do outro. Como é que é possível?
Como é que na casa acaba o chefe, que tem mais confiança, que consegue mobilizar ninguém? Como é que não mobilizar alguém? Gervásio que tem confiança, se casa não mobilizar alguém na casa lá de José Antônio Tony. Não vai mobilizar alguém dentro da casa. Que confiança que tem na casa, Tony? Não vai para aqui que interessante. Não vai para questão de interrogatório. O que é que passa no interrogatório? Não é para baixo. O que é que a gente levado? Boia, o objetivo principal deles é só para aquelas que chamam número de domingos. É maltratar filhos de pecador. Quer dizer, é gentes. Como não falou, mas também se fala só se só. Quer dizer, vocês estão valente, estava se valente assim, tipo coisa que tem valor. Suta assim, suta matar, fugiar, para chamar nome de pecador, assim, suta assim, suta não cavalinho, eu vou não declaração na polícia. Perante juiz, como é que é na papia. Suta assim, cavalinho, tá suta assim, uma coisa, suta. Biaga não está na grita. Biaga não está, vou suta, vou matar, biaga, não declarei na depoimento. Vou suta, vou matar, se quer chamar nome de daba. Biaga não está, caboia. Manda para suta, onde escuta assim, para suta, manda para suta. Fala para suta, também tem que chamar nome de daba na wana. Biaga não está, está na depoimento. Kami kana papia. Na vale aí você lá pro boi. Na ba kunsa que Herculano. É julgamento, é dias que apresentei o juiz de instrução criminal, depois de tudo que você fazer. Não kunsa que Herculano. Primeiro, gobe que é Herculano na papia. Porque ele ante firma perante tribunal, produção nós. Muito bem. Bobby. Depois o suspeito explicaram sobre a questão desse diversos que o tribunal está explicando, ele chama Alexandre Patão Ndi. Muito bem. O que é que ele faz? Depois o Ministério Público, ouve o que é que fala? No que aliás, o suspeito Alexandre Patão Ndi refutou na totalidade o requerimento do Ministério Público. Afirmou de que no dia 25 de outubro, por volta de 22 horas, foi telefonado pelo seu amigo íntimo, militar Júlio Mambali, que queria falar com ele. Júlio Mambali, mais um balanta. Bom, direito. Depois, o que aconteceu depois de Júlio Mambali ligar? Ato contínuo aceitou de imediato, pediu para que o Júlio viesse à sua casa. Ele pediu para o Júlio ir para essa casa. Ao chegar ao local que costumava parar o carro, porque são amigos próximos, ao chegar o Júlio pediu para entrar na porta de trás, porque tinha uma menina à frente. Afinal, não era uma mulher, mas sim um homem. Claro como Júlio Mambali está ao serviço de socorro falar de como e me estou olhando. Eu falei para apanhar nessa casa. Júlio vai para a cara onde é que estava. Júlio estava lá com um homem. Mas Júlio falou como bem para eu entrar na porta atrás porque não tem um ninguém frente. Porque ele entra na carro e com essa nota como homem que Júlio tem lá. Esse depoimento que era no tribunal, perante o juiz. O direito, eu vou por mentir. Se vou pena, eu vou condenado para crime e perjúria. O direito, para acusar o cabo. Muito bem. Depois, ele fala assim, disse ainda que ao entrar no carro, encontrou um homem dentro do carro, atrás, e aquele homem, suposta mulher que o Júlio falava já, entrou na outra porta e colocaram-lhe no meio e levaram para a casa de pedra. Ou seja, Júlio para cá, Júlio Mambali, que prendido. E prendido e acusado de golpe de Estado. Assim, bem largado e junto a cabeça que se socou. Bom direito, no depoimento, Júlio Mambali que chamaram. E balanta. Então, depois, Júlio falou assim como, entra na carro, está ali bem para lá da porta atrás, ou entra, para ver como, não tem um minguer na carro. Finalmente, que a minguer, Júlio estava com outro comparsa também. Ele tinha aí entrar, logo dentro do carro, que comparsa de Júlio, que fala com o minguer, que ele logo entra, que ser homem, que ele entra e fica logo na metade. Bom, o que aconteceu? Ele leva diretamente para a casa de pedra. Ou mais uma colaboração de um balanta massa, que ser Júlio Mambali. Ele leva diretamente para a casa de pedra. Bom, agora, que é que mandei coisas tudo que vira, que é o objetivo principal? O que chega a casa de pedra, o que é que ele fala perante juiz, e não explica o que é que passa.
Muito bem. Na insistência de Júlio Mambali de conseguir o contacto do Domingos Simões Pereira, Júlio se contacta do Domingos para poder acusar Domingos Júlio Mambali que começa a sair de prisão, que falar de Comá, e maltratado para Sissoko, e juntar a cabeça que Sissoko, para criminar Domingos, Bob direito está ali tudo. Na insistência de Júlio Mambali de conseguir o contacto do Domingos Simões Pereira, recusou dar o número, é rapaz que acusaram o golpe, e recusou dar o número do Sérgio Alexandre. Recusou dar o número sem a permissão de Domingos. Teve ainda a oportunidade de chamar ainda o Domingos, ele liga Domingos, por videochamada, os dois se falaram, e o senhor Domingos autorizou-lhe a dar o número ao Júlio Mambali. Disse ainda que não sabe que depois disso que vieram ter com ele o contato. Não. E que as coisas que bancam bom coisa. Júlio falar-lhe com o tipo meter na cara e falar assim com este número do Domingos para pedir ajuda para reparar minha casa, só não sair de prisão. Para poder vir reparar minha casa. Assim que Júlio falar. Afirmando ainda que os dias antes da sua detenção, tinha falado com o militar Júlio Mambali e este último pediu que queria falar com Domingos Simões Pereira a fim de pedir-lhe ajuda para reparar a sua casa. O que era que Júlio falar? Júlio falar, ele que sabe como Júlio me número de Domingos, para fim de ligar Domingos, ele fala assim, só que eu comer Júlio, está para pegar Domingos me estira golpe de Estado. Mas Júlio que falar assim, Júlio falar assim como Escusa, como aqui falando, Inácio Bichene, Gervásio, está a desenvolver narrativas perigosas aqui. O que falas aqui é o que fala no seu círculo privado, o que esperavas ou por nada. Aquilo é o problema, aquilo não quer interessar, aquilo como se pensa ou pensa. Círculo privado ou é privado, aquele é o problema. Pensar como se pouco por cansou a cabeça. Muito bem. Júlio, como é este número de Domingos para pedir ajuda de casa. Logo, entra na cara e fala assim, na insistência de Júlio Mambali de conseguir o contato do Domingos Simões Pereira, recusou dar o número. Herculano falou, não, nunca pediu o número de Domingos, sim, nunca pediu permissão. Logo, o que é que faz? Ele, Herculano, e pega o telefone e liga Domingos. E qual é Domingos como? E liga Domingos com a câmara. E fala Domingos como Júlio Misteri pedir número, esse número. Logo, Domingo normal, quer saber para que aquela Misteri. Domingo fala, dá-lhe. Suma ele liga os Domingos com a câmara. Júlio Mambali print ecrã, se conversa, ele print ecrã para se socorrer olhar como de facto missão comandante de pan cusa Domingo, não consegui papel aquele, ali não tem coisa. Logo que precusa partir na Abel Jassi. Eu vou pôr na Abel Jassi, daqui Domingo na papel com o Júlio. Só que para explicar no tribunal de como Júlio falando como este número de Domingos para pedir ajuda de casa. Mas afinal Júlio tem outra intenção que combinava que se socorre por incriminar Domingos. Júlio Mambali quer sair de prisão. Muito bem. Bom, Pedrito. Depois, quer fazer vídeo chamada, tá bem? E fala mais, ele Herculano. Afirmou ainda que esteve preso por questão de burla, ele Herculano. E o Júlio Mambali estava preso por causa de 1 de fevereiro de 2022. Disse ainda que o Júlio saiu primeiro de que ele. Tá certo? Ele estava na prisão, ele Herculano também, para ver burla. Ele estava na prisão. Mas só que o Júlio saiu mais primeiro, vou desculpar. Ou não por entender, tem outro direito. É bom para a gente entender direito o que é que depoimento que é para preparar ante o juiz. Pode você estar na prisão, muito bem. E fala assim, por último, disse que não conhece e nem chegou de falar com o suspeito presente nos autos. Muito bem. Não. Afirmou ainda que saiu da prisão 2 meses depois, foi acusado de tentativa de alteração de ordem constitucional ou participou nas reuniões de grupos criminosos. Disse que não fazia sentido a pena 2 meses, já está associado a este. Rapaz, como é que já sai de prisão? Como é que é possível 2 meses não sair de prisão? Também associado logo com o golpe de Estado. Muito bem. Dada a instância ao Ministério Público, vou que é o Ministério Público aqui, o Ministério Público toma instância também. O que é que o Ministério Público falou? Questionado sobre a sua relação com Domingos Simões Pereira, respondeu dizendo que são simplesmente relações políticas e a pessoa que tanto admira, e é a primeira vez que foi à sua casa a mando de Júlio Mambali. Júlio, Ministério Público questionado, aqui tem uma instância também, e questiona logo ele Herculano. Eu falei, mas qual que é a relação a boca do Domingos Simões Pereira? E Herculano falou ele assim, não relação é só política.
Entende? Entende? Muito admiração por ela. Mbai se caça bias, mas Júlio Mambali que mandam para Mbai para lá. Ou seja, Júlio Mambali fica na pinchal de toda maneira para ver como aqui por incriminar domingos, para fazer serviço de domingos, é de Sissoko. Júlio Mambali Sissoko prende durante 3 anos. E sai mais, está mais no serviço do Sissoko, contra si parentes. Bom, direito, isto lá que está ali. Que é gervásio que não inventar. Muito bem. Questionário sobre quem convidou a chamar nome das outras pessoas, a quem são, ou que esta pessoa, está escrito para português, mal, muito mal, vou desculpar. Questionário sobre quem convidou a chamar nome de outras pessoas e quem são estas pessoas, respondeu que não está em condição. Ministério Público Puntal, quem que mandou para o chamar nomes de Domingos e companhia? Ele tem medo porque torturado, e fala, coisa como que está na condição de controle aqui. Havia de medo, porque ele levantou eles prisões e vai torturar mais eles. E fala como é que está em condição de papel. Muito bem. Muito bem. E fala assim, perguntando sobre a conferência realizada em Cumeré, na qual usou a sua palavra, respondeu dizendo que tudo dito nesta conferência foi obrigado. Ou seja, o Ministério Público falando, que agora que vou papel aqui conferência de Cumeré, ele mais que não vai mais para papel deficiência mais de magistrado do Ministério Público. Muito triste. E tantas deficiências que o Catan tem. Como é que é possível Ministério Público botar prisioneiros que inquérito que está já sob custódia de justiça, tanto inteligência militar como polícia secreta que militar que tem, nenhum são que tem competência de prender ninguém, nem de fazer nenhum tipo de inquérito. Tudo que provas que eles têm e tem que entregar para entidade competente para realizar inquérito. Eles acabam depois, nada que utilizado, nunca acabam de prisioneiros, está já na fase de inquérito, está sob alçar de justiça. Para levar na conferência de imprensa, para apoiar eles publicamente perante anciões balanta, que não tem nenhum tipo de competência perante justiça. Para levar eles, para que ela vá perante coisa, para falar anciões balantas de como a boca tem nenhum tipo de intenção de tu dias poder ou isto, essas mestinas de prender balantas, mas sim balantas mestinas de golpe. E toma aquelas ele leva para papia. Ministério Público, como é que é possível? Como é que é possível um detentor de ação penal por ir pegar entrevista que faziam publicamente com prisioneiros que por fazer em nenhuma parte do mundo, que por ter prisioneiros para a conferência de imprensa em nenhuma parte do mundo que ela por acontecer, que está sob alçar de segredo de justiça e investigação que está concluído. O Capuri, Biagen então Capuri, por simples facto de maior perseguidor de etnia balanta. Biagen então Capuri, fim de tomar prisioneiros, para apoiar eles para papia, e força eles, uma coisa. E conta como tudo que aqui é papia na Cumeré, força eles para papia. E aqui deixa claro, tudo que aqui é papia na Cumeré, foi forçado para papia. Vou desculpar para cá, a bateria cai. Muito bem, vou desculpar um pouco só para cá a bateria por aí cai. Muito bem, era não é que nós estava, né? Muito bem. Ministério Público, como é que puxa para o Ministério Público vai questionar eles que é que papiar na conferência de imprensa? Mas não é que não vive, né? Mas quem que viaja não se com um homem tão atrevido, com um velho muito atrevido, como é que viaja não por mandar para tirar prisioneiros, para se entender prisioneiros, para fazer eles inquérito, que é que está sob alçar de justiça, para se entender anciões, como para agradar eles, para mostrar de como ele que está perseguindo balanta mistura no golpe de Estado, toma aquelas insultas e deles nome, para que elas vá para publicamente. Só que aquelas perante justiça, que elas contam como é obrigado a dar naqueles nome, de quem que tem que vai acusar. Esse depoimento ainda é Herculano. Não tinha 3 gente que dá depoimento. Para hoje é tudo que todos os caminhos vão dar a Roma. Depois, boa massa, defesa gosse. Dada a instância a defesa toma a palavra. Boa direito. A defesa perguntou ao suspeito se foi ouvido pelo delegado do Ministério Público aqui presente. Respondeu que não. Ou seja, delegado do Ministério Público coube nenhum som daquelas.
Mas vão intrugar ele sobre conferência de imprensa de porcaria lá, que velho caduco, biagan então, lebeles badi cusa. Como é que o Ministério Público, a boa detentor da ação penal, que tem legitimidade legal para conduzir tudo que usa como isso legalmente, como é que vai para apontar ele sobre conferência de imprensa que velho caduco faz? Que ela quer que ela interessa para apontar lá. Que ela não me se entende. Que o Ministério Público tem que fazer um disparate de que lá. Muito bem. Não vai para óbvio, mas essa ideia, Culano, questionário sobre se antes da conferência de imprensa realizada em Cumeré, tinha recebido orientações prévias sobre o que deve dizer. O que é que a Culano falou eles? Declarou dias antes da referida conferência, apareceram-lhe algumas pessoas que tinham lista de pessoas que devem ser acusadas de tentativa de golpe de Estado, dentre os quais citou o nome de engenheiro Domingos Simões Pereira, Agnello Regala, Geraldo Martins, Antônio Patrocínio e Amizade Farão Mendes. Ou seja, é tortura eles, um dia antes da conferência de imprensa, essa declaração de coisa perante juiz. É tudo, porque mostra a camisa, costa tudo rebentar aqueles. Há 2 semanas atrás em que vai que julgamento. É deles nome. Eu falei isso como é seguinte que o nome se babu chama. Esse dia culano só. Tortural é dar nomes dia antes. Não se pode fazer acusação perante anciões valenta. Falei eles como gente que fala boas para dar golpe de Estado. E chama Domingos Simões Pereira, Agnello Augusto Regala, Geraldo João Martins, Antônio Patrocínio e Amizade Farão Mendes. Aquela que eu falei, para pegar acusa aquelas. Boa ouvir direito, ó. Muito bem. Boa, Jubi. Bem lido na papel Reconciliação Nacional. Gente na furta, delitos econômicos tem manga de aqui, gente tudo na passeia na Praça de Bissau. O único criminoso e Domingos que Guiné-Bissau formatado para tudo, gente acusa só Domingos. Não vai para o segundo suspeito que chama Mário Mira Nassiga, devidamente identificado nos autos. Muito bem. Não vai para que Mira Natan fala. Ele quer. Mário Mira Nassiga é militar de patente major. Afirmou que foi colocado no sul do país, na região de Quinara, sector de Buba. Um dia desse, recebeu telefonema para vir para Bissau, porque foi contemplado por uma bolsa de estudo. É legal, é colocar lá no sul, no papel de Mário Mirana. Atualmente está preso na Bra, na base aérea. É falar como é legal lá no sul que está. É falar bem para Bissau, o tem a bolsa de estudo. Vou prestar atenção. Depois, desculpa. E depois se continua. O Chichiga Bissau chegou a Bissau, foi diretamente para o Estado-Maior-General das Forças Armadas e depois, a partir de 18 horas, levaram-lhe para a instalação da Presidência da República, onde é que se está, onde foi torturado por seguintes camaradas militares recém-formados, a saber, mais um carasco, Brahma Sambo, que na queima para rapaz que choque. Vou botar tomar nota, amanhã para que a gente vem falar de como vou tomar notas. E perseguido, obedrito, é conselho logo espancar para militares recém-formados, a saber, Brahma, militar, Yankuba, que Duarte também militar, cujo apelido desconhecem, a fim de obrigar-lhe a chamar o nome de Domingos Simões Pereira e Daba Nawana. Tirar lá na sul, é falar, não tem bolsa para vós. Isso aí vai para Estado-Maior. Gente, Estado-Maior dá permissão para entregar se socorro. Ou seja, a balanta que está entregando a balanta. É dar permissão para entregar se socorro na presidência. E que é na presidência, que cachorros de se socorro. Que tem ela, que está torturando gente. Panhar, torturar 3 dias, rebentar, costa tudo. Cabali de falar para que o nome de Domingos, que o nome de Daba Nawana. Boa, bem direito. Boa, bem direito. E ainda que a bem passa. Ou tem que uma biaga então cabali num pés, que é uma gente na Maurição, uma cachorro na rua. Biaga então. Boa, bem direito. Boa, bem direito, o que é que passa? Pecho uma nome Daba. Afirmou ainda ele, durante o ato da tortura física e psicológica, está metindo eles Iago, cabeça dentro do Iago, está torturando ele desde 7 da manhã até 7 horas da tarde. Tortura. Está para só hora de apanhar Iago que põe comer e acaba mais riba. Que tortura física e psicológica, para chamar o nome do Domingos, ele nega. Afirmou ainda que durante o ato da tortura física e psicológica, ouviu uma voz que dizia, ouve?
a mando do antigo chefe de Estado-Maior Biaga Nantan, que dizia em crioulo: se cá chama nome de dama, vou matar. Não cata nem mentira para contar, como cata contador mentira ali. Vou jogar. Voz na crioula, ele vou jogar. Do Estado-Maior Biaga Nantan, que dizia em crioulo: se cá, ali por entre parênteses, se cá chama nome de dama na walna, não matar. Olha, boia. Se cá chama nome de dama na walna para matar. Biaga Nantan. Se cá chama nome de dama na walna para matar. Ou seja, Biaga dama tem que, quando a dama tem que matar. Babubo, você tem que matar. Balanta, mas que tortura vai ser mais balanta. Olha, limpo, posso mostrar bom, que tem mentira para inventar nada. Durante a tortura. Assim que ela falar, se cá chama nome de coisa, dama na walna para matar. Bóbia, muito bem. Não vai a instância passar para o Ministério Público. Não vai que é o Ministério Público. Esse segundo, alguém já pensar, né? Que seja o Mário. Mário, mira. Epa, coisa de alguma bala. Vou desculpar só. Muito bem. Muito bem. Peço o nome, depois vai para matar. Muito bem. Dada a instância ao Ministério Público, o Ministério Público passaram a palavra, o que é que fala? Foi questionado se não tivesse recebido uma telefonema, aliás, de Major Domingo Nhanque, no dia 21 de outubro de 2025, assim que é apontado. Então, depois de apontar, se tivesse tido um encontro com o mesmo Major Domingo Nhanque, respondeu negativamente, alegando que, desde que terminaram a formação em 2017, nunca teve conversa, tampouco ter um encontro com este. E fala, de 2017, que não terminaram coisa, qualquer formação que teve junto, desde que o período tem data presente, nunca é aquela que foi ter encontro, aquela. Bom, direito, essa instância que passaram para o Ministério Público. Não vai. Depois, é apontar mais. Perguntando, respondeu que conhece a riba um fonde, mas nunca teve qualquer conversa sobre não, deixa eu ver. Nunca teve conversa sobre a subversão da ordem constitucional e que todos os fatos declarados. Vou desculpar. Então, depois desculpar. Então, é apontar também se contracar papel que arrive sobre questão de subversão da ordem constitucional. Então, que ela nega, e falei como tudo facto declarado que ele papel perante tortura, porque cansa a tortura. E falou como tudo que papel foi feito no âmbito da tortura imposto no momento. Ou seja, na direita nós estamos falando confissão que fazer a base de tortura e que está servir no momento de produção de provas, e que está considerado como sendo provas. Então, portanto, e conta como tudo que nomes que é por para chamar, papel cansa a tortura. Que ela foi é chamar. Intenção tudo só para chamar Domingos Simões Freire. Não vai também que a defesa dá instância, não vai que a defesa fala. Não vai para a defesa. Muito bem. A defesa toma a palavra. Foi pedido pela defesa para mostrar prova material de que foi alvo da tortura. Este tirou a camisa com a permissão do juiz, onde se constatou alguns sinais que provam de que foi alvo da tortura. É mandar-eles para tirar a camisa. O juiz deles autorização na produção de prova para poder mostrar, para evidenciar como, de facto, nomes que não pararam para chamar, não cansa a tortura. Então, teve de tirar a camisa, o juiz acaba de evidenciar sinais de tortura. Hoje o calendário é na papel da reconciliação nacional. Ou seja, mundo de cacete. Na futuro, para mim, para a gente, não pedir para reconciliar. E bom para a gente, enquanto você não está no tempo de era de rede social. E hora que dado, a questão para reconciliação nacional, não tem que fazer de uma forma genuína, para a gente largar prisioneiros, não para criar ódio, não para criar invenção, não para entender como na Guiné não tem só que continuar sendo assim, para continuar a torturar companheiros, depois não é mais dirigentes para tentar atenuar ódio. Não é isso? Muito bem. Depois, questionado sobre se participou da conferência de imprensa realizada na Vila de Cumeré
respondeu que sim. Igualmente foi questionado se antes da referida conferência tinha recebido instrução sobre o que teria que dizer, respondeu afirmativamente. Ele também é dar também instrução de que tinha que falar no dia seguinte. Sobretudo que teria de acusar, aliás, sobretudo, teria que acusar o brigadeiro Daba Nawalna de tentativa de golpe de Estado como condição para ser salvo a sua vida. Entende que intenção que tem ali? É que tem domingo ali, ele é forçado como acusa Daba Nawalna, naquele outro causa já. E fala que a voz de acusar Babiaga. Fala como se que uma dama para matar. O chama se vai para conferência de comer mais. Está mais interessado porque o nome de Daba Nawalna se para salvar sua vida. É aqui foi papel. Não vai. Não vai para o último suspeito. O último suspeito chama Domingos Nhanque, devidamente identificado nos autos. Muito bem. Não vai também o que aconteceu. Esse Domingos Nhanque. O suspeito Domingos Nhanque refutou na totalidade o requerimento do Ministério Público constante na folha 298 a 301 dos autos. Militar de patente major disse que estava no gabinete do Tribunal Militar Superior quando lhe informaram da morte do filho, do irmão e do atual presidente da República. Vou prestar atenção. Pensei ele familiar de Horta. Na repito, vou mais essa parte. O suspeito Domingo Nhanque refutou na sua totalidade o requerimento do Ministério Público constante na folha 298 a 301 dos autos. Militar de patente de major disse que estava no gabinete do Tribunal Superior Militar quando lhe informar da morte do filho e do irmão do atual presidente da República, que seria Horta Intá. Foi para lá, de seguida, o presidente do Tribunal Superior Militar, Augusto Bicura, para vir para o tribunal e depois de chegar, foi-lhe informado que foi contemplado com uma bolsa de estudo, mesmo técnica que é facilitado, ele também falou de como, e dado bolsa de estudo. Foi contemplado com bolsa de estudo, que deveria ir imediatamente para o Estado-Maior, onde encontra General Samuel Fernandes, mais um balanta. O que chega lá, General, aqui outro dia, ele estudo, balanta que está entregando balanta. Vou prestar atenção, mesmo técnica, bolsa de estudo. Então também leva seu filho para o palácio e vai torturar. Vou prestar atenção. E vai, e olha Samuel Fernandes. Ato contínuo. Não vai. Vou desculpar. Ato contínuo. Depois foi levado para a Casa de Pedra. Ou seja, Samuel Fernandes, mas um oficial general Balanta, e a mais parente Balanta, e vai entregar para a Casa de Pedra para baixo panca, para matar, para satisfazer Sissoko. Contente, Sissoko, está contente. Eles Balanta para suta, monta, eles suta, toque para litro cana para de pouco. Então, disse que, muito bem, ato contínuo. Depois foi levado para a Casa de Pedra, Presidência da República, onde foi torturado fisicamente e psicologicamente pelos seguintes senhores. Aqui mais, Brahma Sambu, Duarte Vieira e Yogba, cujo apelido desconhecem. Disse que foi ouvido 29 vezes que ouviu. Foi torturado violentamente, sendo ameaçado de morte várias vezes para chamar o nome da personalidade pública. Durante a tortura, fazia direto para a presidência da República. Fica na Sutal, era mostrar Sissoko na Jobe. Ele que conta juiz. Consoante era Sutal, era fazer direto para Sissoko Jobe. Quem que está Sutal? Que mesmo Carrasco, que fala de Kuma, ele diante de Cusa. Como é que se nome? Irmão de Yaya Dabo, que outro? Basiru Dabo. Ele, diante de Basiru Dabo, é prende tudo da Basiru Dabo, ocha Cusa golpe dado, ocha Basiru morre, é tudo vai para Gâmbia. Se só vai buscar mais eles, tudo é cinta. É tisse eles para Guiné, é continuar a torturar, é continuar a fazer a mesma coisa. Mas como é que tem 11 2, nem 203 que existe. Não vai só. Gente mais que torturar. Vou ouvir mais nome de Brahma Sambu, Yogba, que Duarte Vieira. Eles que torturaram toque e cabali de hoje. Está tortar e não fazer direto para se socorrer de hoje. Ali está ali limpo o pus, soltar
durante a tortura faziam direto para a presidência da República. Assim, só que a batalha de ovelha diretamente com máquina tortura a gente sem matar. Olha, não vai só. Dada a instância ao Ministério Público, disse que teve boa relação de amizade com Daba Nawalna, porque este era presidente do Tribunal Militar. Contudo, esta relação não tem nada a ver com a questão relacionada com a subversão da ordem constitucional. Afirmando ainda que nunca falou de questões políticas por ser incompatível com o seu estatuto militar e de promotor da justiça militar. Perguntado, respondeu que refuta categoricamente os factos constantes das suas declarações perante a comissão do inquérito, por se resultar da tortura imposta por um dos membros da comissão, Duarte Vieira. Duarte Vieira, que tortural e sutal e dal que é que tem que falar. Duarte Vieira. Vamos para familiares para tomar nota. Brahma Sambu, Iogba, Duarte Vieira, Grupos Caveira. Vou tomar nota tudo. Para ver amanhã. Questionário sobre a sua declaração pública preferida em Cumaré, na conferência de imprensa, promovido pelo Estado-Maior, disse, respondendo que tudo foi através de uma instrução dada pelos membros da Comissão de Inquérito Militar. É obrigado a mais eles. Porque, se tivesse dito ao contrário, não saberia o que ia acontecer. O que quer dizer que tudo era contra a sua vontade. Dada a instância de defesa, o suspeito foi questionado se uma vez chegou a receber 70 milhões de francos CFA destinado para a efetivação do golpe de Estado e de quem foi o financiador. Respondeu em termos categóricos, nada disso aconteceu, simplesmente foi uma declaração prestada mediante uma tortura. Ouve? Muito bem. Por último, o brigadeiro-general Daba Nawalna fez uma pergunta: como é possível ele, comandante do batalhão de Cumaré, estar a mobilizar as pessoas e deixar a unidade que ele mesmo comanda? E foi a única pessoa detida em Cumaré. Essa que Daba logo lanta, na metade do julgamento, aliás, de interrogatório, e fala: mas você também, que é tipo, vamos brincar com gente. Então, como é que é? Por mobilizar gente para golpe, não outro usa ser que comandante do quartel de Cumaré. Que manda que kunsa dentro se caça do quartel de Cumaré para mobilizar gente. E vai ser só ele o único que prenderam na quartel. Então, onde está a golpe, é só. Essa que questão que dá uma ponta deles. Muito bem. Não vai para a instância do Ministério Público. Questionário sobre valores que o suspeito, Domingos Nhanque, alega ter recebido, disse que nunca teve contato com Domingos, não viu este valor porque desculpa, não viu este valor e por cima soube que esta declaração de Domingos Nhanque foi contra a sua vontade. Essa instância que dá para o Ministério Público. Dada a instância de defesa, o que esse advogado fala? Quando questionado se de fato endereçou uma carta do Ministério do Interior solicitando colete e 30 AK, como vazou na rede social. Respondeu que a carta foi endereçada não ao Ministério do Interior, mas sim ao Estado-Maior-General das Forças Armadas. Questionado ainda sobre por que a mesma não é dirigida ao Ministério da Defesa, a entidade que tutela, isto que deu-se não responder diretamente ao Ministério da Defesa. A carta teria que passar pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Muito bem. Muito bem. Vou desculpar. Olha como tudo encenação que vocês. Em sede de alegações orais, a instância dada ao Ministério Público mantém o seu requerimento de prisão preventiva por enquanto não houver alteração ou atenuação que determina a aplicação da referida medida de coação. Pode usar mais um disparate. A instância dada para o Ministério Público é pedir a prisão preventiva mantido como se fosse que a gente estava na prisão preventiva. Não vai eu por suposto da aplicação de prisão preventiva. Como se fosse que aquilo estava na prisão preventiva. Então vamos lá supor de como aquilo estava na prisão preventiva. Não vai o que a lei fala se estava na prisão preventiva. É prendido desde 25 de outubro. 25 de dezembro, de novembro, um mês. 25 de dezembro, 2 meses.
25 de novembro, de janeiro, 3 meses. 25 de fevereiro, 4 meses. 25 de março, 5 meses. E 25 de abril, 6 meses. Prisão preventiva na Guiné e 6 meses. Não deixes, quando vem bate lá para parte. Muito bem. De seguida, a instância é dada à defesa. Não é para que essa advogado fala. Não obstante, o Ministério Público recriou a prisão preventiva. No entanto, o tal documento não traz o fundamento exigido por artigo 150 do Código de Processo Penal. Por outras palavras, o requerimento não está fundamentado, nem menciona a circunstância fundada de perigo de fuga, perigo de perturbação de investigação, que não é papel de casos que pode dar prisão preventiva, ainda que qualquer fundamentos, aliás, que estará para alguém prendido preventivamente, que não estava a medida a coação mais agravada, e ora que existe perigo de fuga, tanto obstrução, por exemplo, na investigação, ora que tipos de pressuposto tudo. Então, o Ministério Público, advogado de defesa, conta como é pressupostos que está no artigo 150 do Código de Processo Penal, que está mencionado lá, e fala assim como o requerimento não está fundamentado, nem menciona a circunstância fundada no perigo da fuga, perigo de perturbação da investigação, da audiência do julgamento, nomeadamente o perigo para a aquisição e a conservação da veracidade da prova, perigo de continuação da atividade criminosa ou a perturbação da ordem e a tranquilidade pública. Então, nenhum som desse está mencionado. Não entendo por que o Ministério Público pedir prisão preventiva. Pedir prisão preventiva. Muito bem. Antes desse, não vai para que a lei fala como é que a medida de prisão preventiva está aplicada. Oh, desculpa. Muito bem. Não vai para o artigo 60. 160, vou desculpar, de Código do Processo Penal. Vou desculpar só. Ok. Artigo 160, prisão preventiva. Muito bem. Muito bem. E fala assim, como no número 1, e fala assim de 150, não vai haver prisão preventiva, para além da ocorrência de um dos requisitos previstos no artigo 150, que é que leva a voz, obstrução, por exemplo, de investigação, perigo de fuga, continuidade de atividades criminais, não está falando comigo, ordem pública, ora que é pressuposto, por notário, prisioneiro cumprir aquele requisito, automaticamente, juiz de instrução criminal poder diferir requerimento do Ministério Público de pedido de prisão preventiva, porque é pressuposto está tudo cumprido, que está no artigo 150. Entretanto, mas fala assim de como advogados de defesa conta como é pressuposto do artigo 150 cabe no requerimento do Ministério Público. Ou seja, o que não fala? O que o pedido que o tribunal está fazendo? Se está fundamentado lá, o juiz quer poder presumir. Não está perante o direito público. Então, uma vez que está fundamentado lá, e que coisa que é suficiente, que requerimento do Ministério Público que eu mesti para aplicar aquelas medidas agravadas, de ser prisão preventiva, e que fundamenta aquela. Muito bem. Não vai para baixo, que é que mandar, como não fala gente, como a não unir. Porque gente não falou como gente que a nossa rede social que está a incentivar, não sei o que, isto, mais aquilo. Não. A mim, enquanto a voz, como se tem que está interessado para a pasta na Guiné e Jorvá Silva Lopes. Mas nós não por seta vida humana para brincar o que ela havia de jogos políticos. Não por seta aquilo, naquele aspecto. Então, como é que é possível? Para botar uma gente, vou ficar ali 6 meses. Na lei de Guiné-Bissau, que está plasmado no artigo 161, e falou de como ora como prender Gervásio Silva Lopes. Desde ontem, imaginou como muda bem para efetiva a prisão preventiva. Desde ontem como prender, que período tudo está conta. Ou seja, não vai ser conta como a OC1. O prendem a OC1, amanhã é 2.
Até dia 20, se contra o apresentante perante o juiz de instrução criminal não aplicar prisão preventiva, que 12 dias e 48 horas está com essa conta aí. Então, dentro de 20 dias, e tem que deduzido acusação provisória. Dentro de 20 dias, e tem que deduzido acusação provisória. Dentro de 45 dias, depois de acusação e deduzido acusação provisória, dentro de 45 dias, você tem que deduzir acusação definitiva. E dentro de 6 meses que fulano tal, tem que julgado. Se quer julgado, prisão preventiva expira. Você tem mais que período que está dado de presunção de 30 dias. Se nada que acontecer fazer durante 30 dias, que fulano tal tem que pôr na liberdade. Que lá que aconteceu com o Soleimani. Se contra, vou acusar para julgamento fazer, e falou que dentro de 10 meses e tem que transitar em julgado. Ou seja, que período que julgamento fazer dentro de 10 meses, contando que dia como puro, dia 1, dia efetivo compreendido, até 10 meses, o coisa tem que transitar em julgado. Quando eu falei transitar em julgado, isso não é como processo de recursos, tudo tem que fazer tramitações legais para transitar em julgado e que existia mais período de coisa durante 10 meses. E que a Gervásio que falar? Que a lei fala? Duração de prisão preventiva. Artigo 161. A prisão preventiva não poderá ultrapassar desde seu início 20 dias sem que seja proferida acusações provisórias. 45 dias sem que haja acusação definitiva. 6 meses sem que tenha havido condenação em primeira instância. 10 meses sem que haja condenação com trânsito em julgado. Os prazos anteriores proferidos são elevados para 30 dias quando o processo se revelar de excepcional complexidade, devendo ser proferido despacho nesse sentido. Que o mesmo a presunção que está dado para ver a complexidade de processo. Se cada do que lá, então, processo acaba. E a gente tem que vir de fora. Não entende? Aquela que priori que a justiça dá. Como a coisa pega aqui, gente? Vou ficar ali desde dias 25. Dia 27, eu tinha que apresentar perante o juiz de instrução criminal. É que é fácil. Não passa para o período de sequestro. Não passa aqui o período de sequestro. Durante 20 dias passa, vou fazer acusação provisória. Não passa mais 45 dias, não há acusação definitiva. Não passa 6 meses que expira dia 25 de coisa, sem nenhum tipo de julgamento fácil. Não tem 30 dias, prazo acaba. E que até mais nada que poderia aplicar. Como é que juízes, que o Ministério Público, um dado, uma coisa tão simples, lei tão simples, tão simples, tão simples, tão simples. Estava bem de ser dignidade na escola. Bom, isso fica com título só de falar do doutor fulano, sem títulos acadêmicos está acompanhado com prestação. Se contra o torna imprestáveis. Como é que bom se vive que título, bom se vive que salário, 130 milhões para vender dignidade? Como é que é possível uma coisa tão simples, artigo 160, 161 diz claro, como é que a prisão preventiva está aplicada? Como é que está apanhando alguém sequestrado durante 6 meses e tal? Você me fala gente assim como é? Bom, juiz também, não pera nós vamos aqui despacho. Por favor, é a maior vergonha que existe na história de Guiné-Bissau. E maior vergonha para falar como um juiz ou o Ministério Público de Guiné-Bissau. Depois fica contando é crime porque querer prisão preventiva, não é que enquadra. Será que existe esse crime essencialmente militar, em termos de admissibilidade do processo, em termos de competência própria de matéria? Será que o Tribunal Regional, Tribunal Militar, tem competência para julgar matéria de crime? Por que mandei admitir que caso? Aquilo que eu nunca entendi. Bom, cabe ao advogado, não quer saber que é como levantar mangas de tipos de questões que está ali, de própria inconstitucionalidade, que não se vê, que por invocar em termos de razão de matéria. Porque o Tribunal Militar está julgando só crime essencialmente militar. Nós estamos perante um incidente que pode subir separado para a plenária do Supremo Tribunal. Não quer saber, bom, que cabe ao advogado resolver que caso. Muito bem. E essa que olha, e esse que a gente me está falando, cada dia que sou na Mansiri, como é? Está falando como não, vou tentar continuar, não calma ódio, a nosso estudo de Guiné, que não usa poder,
poder se botar nele, usar, outra manhã na vinta nele, quando perseguir outro, está falando, está brindando que é discurso, cada vez que ela vem para vir punhalagentes na costa, está brindando que tipo de discurso, cada vez que ela vem para vir punhalagentes na costa, o que é este faz discurso de ter Sissoko. E bem que usar como Fernando Dias está sequestrado, Fernando Dias está fazendo não sei o que, Fernando Dias isto e por isso aí circular, e faz aqui que mexer, que é discurso para vir anunciando como Sissoko também por riba. Mas a mim está falando gente assim como Guiné-Bissau e um país, me falou tudo que faz mal na Guiné, onde anda o mundo é bom na riba na Guiné. Sissoko, e cá precisa botar anunciar como na riba. Sissoko na bem vai na cena ainda que se pensa em toque riba aqui Guiné-Bissau assim tas, e bem uma alma de papa lá, e bem uma alma de coisa como é chamado, de vigário, e bem uma alma de Tano, e bem uma alma de Congo. Sissoko que na riba assim que se pensa assim, boy mane que anda assim que assim toque cai assim, tal, o já pepelos manjer. Sissoko que anda que se pensa em toque entre Guiné-Bissau assim, na fala você. E cá precisa botar anunciar. Sissoko que anda assim que Bissau que boy assim tá armado na cada dia. Sissoko que na sai assim que se avião assim toque tiga assim, iria assim e falou assim malin riba para vento uma poder na Guiné. E cá precisa botar turmenta aquela. E cá precisa botar turmenta. E algo tá wagado cada dia que só na mansi, anda tá wagado. Irás na trabalhar. Sissoko que anda que se pensa em toque riba Guiné-Bissau. Bom, fala verdade, fala você um dia. Sissoko que anda que se pensa toque tiga entre Guiné-Bissau. Agora, se não ser o presidente que lá não se veja, mas se como Guiné-Bissau, se só vai na ribatela, porque lá é terra. Que lá é ribatela, Guiné é complicado. Que se pensa em como anda assim, uma vai urendendo, uma como anda assim, toco tiguria. Aqui Guiné. Tá bem? Esse que não opera despacho de Borgonha Grande, para não opera depois de 7 meses, para falar com o juiz, não vai para aplicar medida de prisão preventiva, sem nunca constituir ninguém de suspeito. Badaba na wana na aplicar prisão preventiva, sim que constituir cobido, que constituir suspeito. Quando vai para abrir naquele aspecto, como o tem eles lá, como que eles quer. Eles quer, se quer suspeito se ganhar, eles quer, badaba na wana quer. Gente que sequestrado. Como é que é possível que ela caminha a mina de ainda até gosto? Como é que é possível? E que houve interrogatório, que houve nada. É outras coisas assim, tudo de brincadeira. Ou há esses juízes que vão importar. E também tira despacho de pronúncia. Como é que é possível? Eu estava a fazer acusação. Eu estava a fazer acusação sem o coube, gente. Mas dava coube, não vai só para ver como não castiga vós, eu tenho que chamar o nome de Domingos Simões Pereira. É outros espalhos, é suteles, estou que acaba de eu tenho que chamar dava do Domingos Simões Pereira. Para ver que, e duas balanças que sobra giro, não tem que liquidar eles, não acaba agora, não fica, não tem que ficar só com balanças tipo bora tentar. Vigário, para ver vigário intelectual, tem que matar. Tem essas capuristas de vida. Não assim, então não opera, na que é juiz baseia nele, que não vai aplicar. Não fica não ouve que 130 milhões, porque não está na informação de doutor Estevão, porque juiz que aqui permitiu, e que aquele aqui fala, e quando estava com um processo e célere, mas toca que eu recebo a beca por ainda fazer coisa. De repente, nós vimos a semana passada na companhia de Estevão, não cala não no jogo. Não no jogo, mas que 130 milhões na movimenta. Não se vai de nada, não no jogo, vos. Não opera aqui despacho, que não confirma a prisão preventiva. Vem contando na que aqui baseia nela. Porque fala de como, botou isso só com consciência que lei. Não é além desse lei, como é que está aplicando a medida de prisão preventiva. Que identificaram desde o dia 25 de outubro de 2025. Não opera. Aqui, doutor Simão, como a Bacalé, o que você quer, ele explicando, na que aqui baseia a lei, naquela lei que dá prisão preventiva, uma vez que tudo caminho para tramitação legais deixa de existir. Nós estamos perante um sequestro, nós estamos perante uma ilegalidade, nós estamos perante que no mínimo que o juiz de instrução criminal tinha que fazer e soltura imediata do que antes. É que purificar na prisão porque todo o tempo que tinha que estava na prisão está esgotado. O que podia mais ficar eles na prisão, o que podia pensar na fala gente como a unidade nacional, bora fazer justiça seletiva.
Sora que gente fichado, que viaja não tanto se só contente na Marrocos. Sora que fichado, que julgamento vale. Tudo julgamento que você se ficar satisfazer que se só come este coisa. Mas que se só gana pagar, mas quem gana pagar na boa pele a voz que fica na Bissau. Se só giro isso aí vai, e fica na pui boss, na problema cada dia que sol na mansa. Tá bem? Muito bem. Gervásio Lopes não fica ali, então vai longe. Boca por vir ódio grande, bora prender gente, pais de família, bora prender eles assim só por questão de ódio. Como é para levar para prender eles, para levar para ficar na bafata. Só mano que bota para Tongola assim, é bota para Brasil, é bota eles assim tudo. Mas que ninguém que balanta só para ser companheiros mal. Mas se só colocar por estar fora, precisa que botar por boss, botar seleciona bom filho, bom mata. Se só botar por boss, seleciona bom filho, bom mata. Dava na walna doente. Qual perigo com um militar intelectual dava na walna que militar sem de terreno de campo? Um homem intelectual. Ana toma para prender só para matar, para poder agradecer socorro. Tá bom? Não fica ali, engana vai longe. Eu vou ficar direito. Com licença. Muito obrigado pela atenção.